vitória. Diga glória a Deus. Que maravilha. Capítulo 4 do Evangelho de João, versículo de número 23, que diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Versículo 24: Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Levante as mãos. Só quem veio para receber a palavra de Deus, só quem ama a palavra, levante as mãos, canta assim, ó: sim, eu amo a mensagem da cruz. Glorifique, exalta, engrandece o nome do Senhor com alegria. Cadê as palmas? Glória a Deus, bem alegre, bem alegre. Meu Deus do céu, tem gente que não aplaudiu a Jesus. Eu quero ouvir palma e glória a Deus desse lado aqui, ó. Aonde estão os verdadeiros adoradores? Desse lado de cá, cadê o barulho dos verdadeiros adoradores aplaudindo e glorificando a Jesus? Oh glória! Queridos irmãos, hoje estamos nesse culto especial, encontro de adoradores. E eu orei, pedi ao Senhor uma palavra, e o Senhor trouxe ao meu coração esta passagem que nos relata o encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó. Queridos, eu gostaria nesta noite, baseado nesse texto e baseado ao tema deste culto, falar sobre o tema verdadeiros adoradores e a verdadeira adoração. Repita comigo: verdadeiros adoradores. Não, você não entendeu, você vai repetir comigo: verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. E a verdadeira adoração. E a verdadeira adoração. A verdadeira adoração. Querido, Jesus, ele decide passar por Samaria. É o relato que nós encontramos no capítulo 4 do Evangelho de João. E quando Jesus ele decide passar por Samaria, esta foi uma escolha intencional de Jesus, porque ele tinha alguém para salvar naquele lugar. E eu creio que ele tem alguém para salvar nessa noite. Tem almas que ele alcança nessa noite, que a palavra alcança nessa noite. Quem crê que tem almas neste lugar para se salvar, diga glória a Deus. Glória a Deus. Jesus então decide passar por Samaria, né?
E como eu disse, essa escolha foi uma escolha intencional, apesar dos judeus normalmente, meus irmãos, evitar aquele caminho, porque os judeus e os samaritanos, eles eram inimigos. A Bíblia diz que eles não se comunicavam, né? Porque na realidade havia um grande preconceito, tanto religioso quanto na realidade cultural, entre os samaritanos e os judeus. Os samaritanos, eles eram considerados pelos judeus hereges, porque eles tinham práticas religiosas diferentes. Na realidade, os samaritanos, eles tinham por costume adorar no Monte Gerizim, enquanto os judeus adoravam em Jerusalém. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então Jesus, ele sendo judeu, nós vamos ver que nesse capítulo ele vai quebrar barreiras culturais, ele vai quebrar barreiras sociais, ele vai quebrar barreiras religiosas, ele vai conversar com uma mulher samaritana, o que era naquela ocasião, naquele tempo, totalmente inaceitável. E agora a Bíblia diz que nesse trajeto, nesse percurso, Jesus, ele chega à cidade de Sicar, onde havia o poço de Jacó, e Jesus encontra ali exatamente uma mulher samaritana. E a Bíblia diz que ela estava ali em horário, talvez meio impróprio, pleno meio-dia. Talvez ela havia escolhido esse horário, até mesmo talvez para evitar contato com outras pessoas, até mesmo por causa da situação que aquela mulher vivia, talvez até mesmo por causa da situação que aquela mulher se encontrava. E neste momento a Bíblia diz que Jesus chega ao poço de Jacó, e agora essa mulher, ela está tendo uma das maiores oportunidades que talvez ela não imaginava até então. Por quê? Porque ela estava tendo a oportunidade de encontrar com Messias, de encontrar com Cristo, aquele que poderia mudar a sua história. Essa mulher, ela está sendo privilegiada. Por quê? Porque ela está encontrando com Cristo, aquele que a salvaria, aquele que a libertaria, aquele que faria dela uma verdadeira adoradora. E eu digo para você com alegria que nós também hoje somos privilegiados por estar na presença dele, por ter conhecido a ele e por ele ter nos alcançado. Quem adora a ele, levante a mão e dá glória a Deus. Só quem teve um encontro com ele, levante a tua mão e dá um brado de glória a Deus e aleluia. Jesus encontra ali a mulher samaritana, irmãos, e ele inicia uma conversa com ela, pedindo a ela água. E agora esta mulher se espanta, porque na realidade os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E esta mulher agora, ela fica, quem sabe, incomodada, porque ela chega a dizer: olha, como que o Senhor, sendo judeu, me pede água para beber? E ali Jesus vai falar com ela. Você conhece bem o texto, que onde Jesus oferece para ela a água da vida, a água que sacia a fome e a sede espiritual. Você vai ver que o diálogo de Jesus com aquela mulher continua, e algo mais profundo vai acontecendo, porque ali você vai ver que Jesus, ele vai revelar algo sobre a vida íntima daquela mulher, quando ela diz: olha, eu quero que o Senhor me dê dessa água, para que não seja mais necessário eu voltar aqui. Então Jesus fala para ela: vai, chama
chama teu marido, volta aqui que a gente continua a conversa. E então ali Jesus começa a revelar algo que talvez aquela mulher jamais imaginaria. Então Jesus olha para aquela mulher e diz: chama teu marido. Ela diz: olha, eu não tenho marido. Então Jesus olha para ela e disse: e isso você falou a verdade, você não tem marido, você já teve 5, e o que você tem agora não é teu. A Bíblia diz que aquela mulher, ela fica espantada, porque talvez ela não imaginava que o mestre revelaria acerca daquela situação. Ei, quando nós nos aproximamos de Deus, a nossa mazela começa a ser exposta. Quando nós nos aproximamos de Deus, o nosso pecado começa a aparecer. Mas deixa eu dizer para você, isso não é ruim não, irmão, porque quando o nosso pecado se revela diante de Cristo, nós alcançamos a misericórdia e o perdão. Quando o nosso pecado é exposto diante de Jesus, Ele vem e nos limpa, Ele vem e nos purifica. Jesus estava revelando o pecado daquela mulher, Ele estava revelando a situação daquela mulher, não para envergonhar ela, mas para purificar ela. E eu quero dizer nessa noite, quando o nosso pecado é revelado diante do Senhor Jesus, quando o nosso pecado, a nossa mazela, as nossas fragilidades são reveladas diante dele, nós alcançamos o seu perdão, a sua misericórdia, a sua graça que nos salva. Quem já foi alcançado por essa graça, pelo perdão, levante a tua mão e dá glória